Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala sou eu, Gustavo, um analista de dados, e hoje nós iremos aprender a fazer este relatório aqui. É um relatório que se chama comparativo semanal. Esse comparativo semanal, ele é muito importante para as empresas para avaliar o desempenho de vendas, de produção, de estoque, de atividades semana por semana, porque é para evitar um possível prejuízo no final do mês. Então, se você tem interesse em aprender e aplicar esse relatório de comparativo semanal, analisar métrica por semana, eu sugiro que você assista essa aula. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de me apresentar. Sou Gustavo, sou analista de dados e eu criei esse canal no YouTube com o intuito de ajudar vocês a se desenvolverem como profissional. Sair de cargo de auxiliar para assistente, de assistente para analista, de analista para um supervisor, coordenador, gerente, gestor ou até um diretor de empresa. Então, se você tem este interesse em aprender a se desenvolver, aprender novos relatórios para surpreender os seus superiores, eu sugiro que você se inscreva no canal, tá bom? Esse daqui é um relatório de comparativo semanal e a gente tem a análise de uma semana contra outra semana. No caso, a terceira semana foi inferior à segunda semana em relação às vendas, tá bom? Mas a gente vai montar este relatório aqui do zero com vocês e aí eu sugiro que vocês baixem a planilha que eu vou deixar aqui nos comentários para vocês fazerem aqui comigo, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa, eu vou apagar essa terceira semana que estava aparecendo lá, porque a gente já tem essa terceira semana aqui. Eu deixei ela separada para a gente adicionar depois. Então vamos ao primeiro cenário. Aqui eu tenho uma tabela de produtos, o SKU, que pode ser o código interno, o EAN, o PA, enfim, o código que sua empresa usa para classificar o produto. Nós temos o tipo de produto, a marca, a descrição e o valor. Aqui nós temos a base de vendas. E aí, pessoal, eu fiz o seguinte: eu tenho a primeira semana e também tenho a segunda semana. A primeira semana nós vendemos 247 mil, que no caso é tudo isso daqui. Na segunda semana nós vendemos 237 mil. Comparo a segunda semana com a primeira semana, nós tivemos um desempenho inferior, de menos 2%. Isso é muito ruim, porque é importante toda semana a empresa sempre crescer. Mas como nós tivemos esse desempenho ruim, a gente vai verificar quais foram os produtos, a marca, o SKU e o tipo de produto que caiu. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é o seguinte: eu tô com a base de dados aqui, e aí você precisa montar uma base de dados aí no seu trabalho, é uma base de dados que você vai usar para toda segunda-feira ou sexta-feira fazer esse relatório e mostrar para o seu supervisor, tá bom? Então vamos lá. Aqui está a base de dados e a gente vai abrir uma outra aba, que no caso para mim já está aberta aqui, que é a aba que eu estava utilizando, que é essa comparativo semanal. A gente vai fazer dois gráficos diferentes em relação ao comparativo semanal de uma semana com a outra. Uma vai ser automatizada e a outra vai ser manual, caso vocês queiram utilizar ela manualmente. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte: vou clicar em uma célula aqui, vou apertar o Ctrl T e agora eu selecionei toda a base de dados. Vou clicar em inserir tabela dinâmica. Nesse campo aqui da tabela dinâmica já está selecionado aqui a base de dados, ok? E aqui a gente precisa escolher
a planilha existente. A gente pode criar uma nova planilha ou selecionar uma planilha já existente. Vou clicar nessa planilha já existente, clicar na setinha, vir aqui nesta outra aba e vou clicar aqui na célula C5. Volto aqui na setinha e clico em OK. Agora a gente vai começar a montar a nossa tabela dinâmica, tá bom? A primeira coisa que eu vou fazer é selecionar o ano, o mês, a semana. O ano, dependendo da sua tabela, pode ser que você tenha mais anos. E aí você seleciona o ano que você deseja fazer a métrica, visualizar e analisar. Seleciona o mês também. E agora nós temos 2 semanas aqui por enquanto, mas nós iremos adicionar a terceira semana. Eu vou clicar aqui na primeira e na segunda semana, tá bom? O que a gente vai fazer agora? A gente vai selecionar qual vai ser o tipo de métrica que a gente vai querer analisar. Se a gente vai querer analisar o tipo de produto, se a gente vai querer analisar o SKU, que no caso é o código, a marca, se a gente vai querer analisar, ou a descrição dos produtos. No caso, pessoal, eu vou selecionar o tipo de produto, porque é uma categoria inteira e eu acredito que seja mais interessante para apresentar para o gestor. Porém, essa informação você precisa alinhar com ele, tá bom? Então, eu selecionei aqui o tipo de produto: celular, notebook, tablet e TV. O que eu vou fazer agora? Eu tenho o preço unitário, a quantidade de vendas que esse produto teve e nós temos a venda. Porém, a gente precisa analisar qual dessas 3 métricas a gente vai usar. Eu vou voltar aqui para a nossa base de vendas. E aqui estão as 3 métricas. A primeira métrica é o preço unitário. Quanto que o produto custa é esse, que está nessa coluna, preço unitário. E aqui nessa coluna a gente tem a quantidade de vendas que esse produto foi vendido nessa semana. E aqui nós temos a venda, que é uma multiplicação do preço unitário vezes a quantidade vendida. Então, quando eu clico aqui, aparece preço unitário vezes, que é esse asterisco aqui, a quantidade de vendas. E aí a gente tem esse valor, 12.910. Ou seja, eu vendi 5 celulares da LG que custam 2.582 e no total deu 12.910. Então, pessoal, a métrica que a gente vai analisar é esta métrica aqui de vendas. Perfeito. Agora nós já iniciamos muito bem. Nós já temos o tipo do produto e temos a métrica já. Mas aqui está dizendo 18, 10, 40. Isso não é relevante, porque não é a linguagem que a gente deseja enxergar aqui nessa planilha. A gente deseja ver o fator dinheiro e não 12, 10, 40 ou 1, 8, 1, 0, 4, 0. A gente quer ver no formato de dinheiro. Muitas pessoas fazem o seguinte: selecionam aqui e vem aqui em contábil e elas fazem assim. Isso é um jeito rápido e fácil de se fazer. Eu não recomendo dessa maneira. Eu recomendo que vocês façam da maneira correta. Que no caso vocês vão aqui em soma de vendas, configurações do campo de valor, mostrar valores como... Não, vocês vão aqui, ó, formato do número, e aí vocês vão selecionar o contábil. E vão clicar em OK. E pronto. Está no formato de dinheiro. Quando eu alterar a tabela dinâmica, esse formato não irá desaparecer, porque aqui já está configurado como formato de dinheiro. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa semana e vou trazer para colunas. E voa lá, nós já temos uma informação bem interessante aqui. A primeira informação é que nós separamos as vendas dos celulares, notebooks
tablets e TVs da primeira semana contra a segunda semana. E aqui nós temos o total geral. Total geral é a soma desta coluna D com a coluna E, que vai dar o F. Isso daqui é interessante, mas não é o foco da nossa aula. A gente quer comparar a performance de um produto contra o outro. Sendo assim, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tirar essa coluna F, porque no momento não é relevante aqui. Então, eu clico numa célula dentro da tabela dinâmica, vou aqui em Design, e aí eu vou aqui em Totais Gerais e vou em Desabilitado para linhas e colunas. E aí eu tirei a soma das linhas e também das colunas. Volto aqui, clico na tabela dinâmica e agora eu vou clicar em vendas e vou trazer para baixo. E agora, pessoal, a gente tem a venda da primeira semana, temos a venda da primeira semana novamente, mas este não está formatado como formato de dinheiro, e temos a segunda semana e a venda da segunda semana que não está formatado em dinheiro. E tudo bem, isso é normal. Façam isso porque a gente vai fazer um outro procedimento. A gente vai fazer o seguinte: clico na tabela dinâmica e vou aqui nessa segunda métrica de soma de vendas 2. Clico com o botão direito, configurações do campo, e aqui abriu esse campo aqui pra gente. Vou clicar em mostrar valores como, e agora começou o bizu. Prestem atenção, papel e caneta na mão, porque essa é a parte mais relevante do vídeo, pessoal, a parte mais importante. Então vamos lá. Aqui a gente tem mostrar valores como, aqui nós temos um campo com as listas de opções, o campo de base e o item base. O que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai clicar aqui nessa setinha e a gente vai clicar em porcentagem diferença de para a outra métrica que a gente vai selecionar. Como a gente deseja saber a performance de um produto comparado com a semana anterior, a gente vai utilizar essa. Porcentagem diferença de. Cliquei nela. Aqui no campo de base, a gente precisa selecionar corretamente o campo para o item de base, o segundo campo, poder fazer correto a métrica de porcentagem de uma semana contra outra semana, da performance de uma semana contra outra semana. Então, vamos lá. Aqui eu estou selecionando, aqui eu tenho o tipo de produto e aqui eu tenho a semana 1 e a semana 2. Para eu comparar a semana 1 com a semana 2, eu tenho que pegar o campo de base semana. E agora mudou aqui. Eu tenho anterior, próximo, primeira semana e segunda semana. Eu vou sempre recomendar vocês utilizarem essa primeira opção anterior. Porque essa semana anterior, ela vai fazer isso que nós viemos aprender na aula de hoje. Comparar a segunda semana contra a primeira semana. A performance de uma contra a outra. Então eu vou clicar na anterior e aí eu vou clicar em OK. Cliquei em OK. Perfeito. Aqui nós temos o comparativo. R$83 mil de vendas de produtos de celulares contra a segunda semana, que deu R$97 mil. Deu 16%. Ou seja, a gente na segunda semana vendeu mais celulares do que a primeira semana. Então isso é uma coisa muito boa, tá bom? E aí o que acontece, pessoal? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai ocultar essa coluna E, porque antes da primeira semana não tem nenhuma outra semana. E agora a gente, voa lá. Nós temos o valor dos tipos de produtos, né, da primeira semana, da segunda semana, e nós temos a performance dos produtos que foram vendidos da segunda semana para a primeira semana.
Então, aqui nós tivemos uma performance boa no produto, tipo de produto notebook, nós não fomos muito bem. Aqui nós continuamos crescendo e aqui nas TVs nós diminuímos a quantidade de vendas. Isso é uma coisa ruim. Então, pessoal, esse relatório ele é muito importante para a gente fazer semanalmente e evitar futuros prejuízos na empresa, verificar possíveis erros, falhas e assim vai, tá bom? Aqui já é um bom relatório para toda segunda ou sexta-feira vocês mandarem para o time de vendas, comercial, marketing, para os diretores, gerentes, para o seu supervisor e assim vai. Vai ser muito importante você analisar. Porém, o que acontece? Vamos utilizar agora a formatação condicional para ficar mais visível esses dados. Então a gente vai fazer o seguinte, vou selecionar aqui, mas antes deixa eu selecionar aqui a primeira semana de fevereiro, a segunda semana, e aqui eu vou alterar para performance. Performance semana contra semana. Perfeito. Aqui já está escrito corretamente, tá bom? Aqui, se vocês quiserem, pessoal, vocês podem colocar isso daqui, ó, que eu acho bem interessante. Semana, dia tal, até 07/2. E aqui, na segunda semana, vocês podem fazer o seguinte. Eu até recomendo, tá bom, pessoal? É bem interessante isso daqui para vocês utilizarem aí no trabalho de vocês, tá bom? Eu vou clicar aqui até o dia 14/2. Então a gente tem os dias específicos da primeira semana e também da segunda semana, tá bom? Beleza, eu disse que eu ia fazer a formatação condicional e a gente vai fazer ela agora. Vou selecionar aqui os resultados e a gente vai clicar em formatação condicional e vamos fazer é maior do que zero. Eu clico no zero, clico em porcentagem e aí eu vou selecionar a cor. O que for maior que zero, eu vou deixar na cor verde. Eu vou clicar em OK. Seleciono aqui novamente, formatação condicional, e vou clicar nessa segunda opção. É menor do que? É menor que zero, porcentagem, eu vou deixar na cor vermelha, que já está aqui. Vou clicar em OK. E vou lá. Nós já temos um relatório, um comparativo semanal de uma semana contra outra. Você pode printar isso daqui, mandar para o seu gestor e verificar aí as possíveis ações que vocês podem fazer. Porém, agora a gente vai adicionar aqui a terceira semana da nossa base de dados, da nossa base de vendas. Por quê, pessoal? Como isso daqui vai ser semanalmente, é importante que vocês sempre atualizem semanalmente para analisar os resultados, a performance do que você deseja. Então eu vou selecionar aqui os dados da terceira semana, vou colar aqui. Volto para essa tabela dinâmica e como eu vou fazer para adicionar a terceira semana? Vou fazer o seguinte, vou clicar aqui em análise de tabela dinâmica, alterar fonte de dados e quando a gente clica em alterar fonte de dados, ele volta para a nossa base. E na nossa base está selecionado até aqui, ó, a segunda semana. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa setinha, vou selecionar aqui ano, Ctrl Shift para o lado, Ctrl Shift para baixo. Nós selecionamos toda a nossa base de dados. Clica aqui para baixo, clica em OK. Então, aqui, pessoal, como vocês podem ver, já foi adicionado a terceira semana. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente vai tirar a primeira semana
E pronto, nós temos aqui... Pera aí, pessoal, deixa eu só fazer o seguinte. A gente tem a semana 1, semana 2 e a semana 3. A semana 3 já está tudo alinhado, tudo automatizado. Está comparando as vendas da terceira semana contra as vendas da segunda semana. Então, 75 mil é menos do que 97 mil. Então, nós performamos 23% a menos do que a outra semana. Beleza. O que a gente vai fazer? Como a gente já fizemos uma formatação condicional aqui, a gente vai selecionar essa formatação condicional e vamos aqui ó, em pincel de formatação e agora eu vou selecionar aqui e vou lá. Nós temos aqui os indicadores de performance com as cores que nós selecionamos. E aqui, pessoal, eu vou tirar a primeira semana porque no caso não é mais relevante. Então, aqui, pessoal, a gente tem um comparativo semanal automatizado através das tabelas dinâmicas. Você pode usar isso daqui, pessoal, para fazer, no caso eu fiz tipo de produto, mas você pode fazer marca, você pode fazer SKU, você pode fazer descrição dos produtos e assim vai. Eu fiz por tipo de produto, mas nada impede de você fazer de uma maneira diferente, tá bom? Então, vamos para a segunda opção de exibição deste comparativo semanal. Eu vou pegar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui, copiar, vou clicar aqui em colar. Só que eu vou clicar aqui, opções de colagem e vou colar como valores. Pronto. Aqui nós só temos valores. Agora a gente vai ter que editar novamente. Beleza. Vou clicar aqui. Selecionar aqui também, colocar na cor azul, mas você pode colocar as cores da sua empresa, tá bom, pessoal? E vamos lá. Aqui está como numeração e não porcentagem. Eu vou colocar como porcentagem. Perfeito. Agora eu vou colocar aquela formatação condicional que a gente já fez. Vou colocar o 0, porcentagem. Como eu já selecionei o que é maior, eu vou selecionar a cor verde. Volto aqui na formatação condicional. E agora eu vou selecionar a segunda opção. É menor do que. Vou clicar no 0, porcentagem. E o que for menor que 0 vai ficar na cor vermelha clara com o texto vermelho escuro. Clique em OK. Perfeito. Aqui nós já temos o comparativo semanal. E aí o que acontece, pessoal? Por que eu estou mostrando essa segunda opção? Imagine que, por exemplo, surge um imprevisto e na segunda semana você tem um resultado de 0. O que você vai fazer? Antes, pessoal, eu esqueci de uma coisa. Eu não coloquei a formatação correta. Então eu tenho que selecionar este, clico no tracinho, vezes esse, menos 1. E aí vai me dar o desempenho. E aí o que acontece? Na tabela dinâmica, ele vai mostrar esse dividido traço 0 não encontrado. Ou seja, não tem como essa fórmula aqui dividir esta métrica, este resultado, pelo resultado da segunda semana, que é 0. Não tem essa possibilidade. Então, eu estou mostrando uma outra opção. Na tabela dinâmica não tem como editar isso, porque é uma tabela dinâmica que você só consegue editar os campos. Aqui no manual você consegue colocar essa fórmula se erro. Vou clicar aqui, se erro, apertar o Tab, selecionei ela, clico
na tecla End, ela fica em cima do ponteiro para cima do teclado, ponto e vírgula, vou clicar no 0 e vou clicar em fechar parênteses e aperto Enter. Aqui está com esse erro, essa fórmula, aqui não está. Como aqui está, eu vou puxar para baixo. Reparem no que vai acontecer com essa terceira linha que não encontrou o resultado. Vai aparecer 0. E aí é importante, pessoal, vocês utilizarem essa tabela automática, essa tabela manual, quando vocês tiverem resultados como 0, não vendido, não performado, porque na tabela dinâmica não tem como alterar. Aqui na tabela manual você consegue alterar, e aí você também consegue colocar isso daqui, ó, é igual a porcentagem 0, você pode colocar na cor amarela. E assim você pode fazer a sua tabela ficar com todos os valores corretos. Caso na tabela dinâmica apareça aquele resultado que a gente viu, que é a hashtag dividido, traço, 0 e o sinal de exclamação, que significa que o resultado da outra métrica não foi encontrado e aí não tem como realizar essa operação matemática. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, esse comparativo semanal que, assim, é um ótimo relatório para você aplicar no seu trabalho e ver o desempenho e a performance do produto, da categoria, do vendedor, para você analisar semanalmente e evitar possíveis prejuízos no futuro. Se você gostou, se inscreva, curta, ative o sininho e algumas pessoas me sugeriram dar um spoiler da próxima aula. E eu vou contar o spoiler da próxima aula aqui, que vai ser sobre isso daqui, ó. Governo revê contas e projeta déficit de 9,3 bilhões para 2024. Esqueça a parte de política aqui. O que nós devemos nos atentar é o seguinte: como a gente faz para projetar, para fazer a previsão do mês? É o que a gente vai fazer na nossa próxima aula. A gente vai pegar os dados de vendas de 8 dias e a gente vai projetar os dados de vendas para os próximos 22 dias. E nesse período de 8 mais 22 vai dar 30. A gente vai saber quanto de dinheiro, quanto de venda a gente vai ter nesses 30 dias. A gente vai conseguir fazer uma projeção financeira, uma projeção de vendas, a gente vai conseguir fazer uma previsão de fechamento. Previsão de fechamento é o que a gente vai aprender na próxima aula. A gente vai fazer isso que eu disse. A gente pega uma quantidade de dias e a gente vai conseguir fazer a previsão de fechamento com o restante de dias dentro de um mês. Dá para fazer de um mês, de um bimestre, semestre, de um ano e até de 4 anos. Então, pessoal, se você gostou, se você tem interesse, eu sugiro que você se inscreva no canal e participe. Comente aqui embaixo, deixe seu feedback para que eu sempre melhore aqui nas minhas aulas, tá bom? E também comente aqui se você está conseguindo aplicar esses relatórios no seu emprego, se está conseguindo mostrar para o seu chefe e assim vai, tá bom, pessoal? Então, esta foi a aula de hoje sobre o comparativo semanal. Eu espero muito que vocês tenham gostado e me posicionem aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigado por tudo, forte abraço e não percam a próxima aula. Muito obrigado, tchau, tchau.